achar, minha filha, já é. Amém. A palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Amém? Amém. Vamos ler então a palavra do Senhor. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam ajudado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quando falei essa promessa, eu sinto um arrepio, uma alegria por saber que essa promessa está prestes a se cumprir na tua igreja. Glória a Deus. Amados irmãos, a pastora Abinadab concedeu-me aqui a oportunidade de estar trazendo a palavra neste primeiro dia de campanha, a qual nós frisamos o versículo de número 8 do livro de Atos, capítulo 1, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. O propósito dessa campanha é para que nós venhamos buscar aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, não de bens materiais, mas digo eu, diz a palavra, diz o propósito dessa campanha sobre dons espirituais, sobre o revestimento espiritual sobre a vida da sua igreja. Eu sei que às vezes a gente se preocupa com os nossos parentes, com os nossos familiares, mas se você vai fazer essa campanha, faça essa campanha para você. Até Jesus fez isso. Quando foi orar em Getsemane, ele primeiro fez uma oração só para si, para obter forças da parte do Pai. E muitas das vezes o crente precisa de um tempo para si, o crente precisa de buscar algo só para si, e este é o momento oportuno para que você venha buscar os dons que Deus tem na sua vida, para que Deus venha despertar os dons, os talentos que Ele tem entregado em sua mão. Então, um conselho nessa noite: você que vai fazer essa campanha, busca pedindo ali os dons, o revestimento, o batismo, o revestimento do Espírito Santo que Deus tem na sua vida. Separe essa campanha, peça somente para você. Aleluia. Quando o evangelista Jonas aqui leu sobre Noé, falou sobre Noé, aquele versículo, que o dia do Filho do Homem será semelhante ao dia de Noé, senti eu uma confirmação na palavra, porque eu, buscando do Senhor aqui uma palavra para trazer para a igreja que é em cima do tema, e o Senhor me deu um tema e colocou um título a essa mensagem no meu coração. E o título dessa mensagem é: até que Ele venha. Até que Ele venha. Jesus foi recebido nos céus e há uma promessa de que Ele vai voltar. Mas
mundo. E nós temos um propósito nessa terra. A igreja de Cristo deve caminhar somente com um propósito, a qual foi deixado através de Jesus Cristo. E este propósito é anunciar o Evangelho de Cristo, edificar uns aos outros, cuidar, amar e usar aquilo que Deus te entregou na sua vida para que o reino de Deus cresça para a glória do nome do Senhor. Nós observamos que o livro de Atos, ele dá continuidade do que Lucas contou em seu Evangelho, pois o livro de Atos ele narra ali os 30 anos seguintes após a ascensão de Jesus ao céu. E nós vemos aqui que Jesus, após a sua ressurreição, ele fica ali com os discípulos por espaço de 40 dias. E a Bíblia vai nos declarar, aqui no versículo de número 3, que durante esse tempo que Jesus ressurreto, Jesus ressuscitado, estava entre os seus, durante esses 40 dias ele falava das coisas concernentes ao reino de Deus. Aleluia! Note que daqueles apóstolos, daqueles discípulos, sairiam líderes de igreja, sairiam pregadores itinerantes que anunciariam o Evangelho de Cristo, sairiam dali daqueles simples homens cheios da presença de Deus, que fazeriam a obra que Deus os chamou para fazer. Homens ali que morreriam por Cristo Jesus, mas não negariam o seu nome. Homens que fizeram ali a diferença, e por isso nós estamos aqui nessa noite, porque eles foram instrumentos de Jesus Cristo naquela época que a igreja foi estabelecida. Mas algo que chama a minha atenção, e eu quero compartilhar com você, é que antes deles começarem a trabalhar, evangelista Jonas, primeiro eles tiveram que ouvir durante 40 dias. Já não passaram os 3 anos e meio a qual Jesus veio discipulando eles, e depois de Jesus ressuscitar, mais 40 dias falando, ensinando acerca do reino. O ensino de Jesus é fundamental na nossa vida. E sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? É que muitas das vezes a gente quer trabalhar, muitas das vezes a gente quer fazer, muitas das vezes a gente quer estar à frente de algum trabalho, a gente quer fazer algo na obra do Senhor, mas nós não temos a paciência de sentar e escutar o Mestre falar com a gente. Aleluia, Jesus. Há pessoas que falam, eu queria fazer, agora eu quero te fazer uma pergunta retórica. Você parou e escutou Jesus? Você parou para aprender com o Mestre? Porque até os mais sábios tiveram que sentar e aprender. Pedro, o maior líder da igreja primitiva, teve que sentar aos pés de Jesus para aprender. O apóstolo Paulo, que era ali zeloso pela lei, conhecia a lei, depois que Saulo se tornou Paulo, ele teve que ir com os discípulos para aprender sobre Jesus, para depois começar o seu ministério. Então é necessário um processo na vida do cristão, um processo de aprendizado. Muitas pessoas querem ir à frente, querem dar um passo à frente aos planos, o propósito, o tempo que Deus tem na sua vida. Mas eu quero te dizer, se a sua vez ainda não chegou, é porque é tempo de você sentar e escutar o Mestre falar com você. É tempo de você se tornar íntimo de Jesus. É tempo de você conhecer quem é Jesus através da oração, através da leitura da palavra. É tempo de você se entregar e se abrir para que o céu se rasgue sobre a sua vida e o propósito de Deus seja revelado sobre a sua vida. Bendito seja Deus. Jesus passa 40 dias ensinando, falando do reino, ensinando sobre o reino, explicando sobre o reino. E a Bíblia diz que no versículo número 4, estando com eles, determinou para eles que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Desde que João Batista chegou, João Batista anunciava a vinda do Messias. Ele falou: os batismo com água, mas aquele que vem após mim, cujo eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Havia uma promessa desde o início, havia uma promessa do derramar do Espírito sobre a vida daqueles que crescem e confessassem Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. De Jesus se inicia, que Jesus morre, ressuscita, Jesus fala que a promessa está para chegar, que a promessa está para se cumprir sobre a vida dos discípulos. Ele dá uma ordenança, fala: olha, não se ausentem de
Jerusalém. Aleluia. Algo que chama minha atenção. Jesus foi preso aonde? Em Jerusalém. Havia uma perseguição por parte dos líderes religiosos. Ficar em Jerusalém era um desafio para os discípulos, porque eles podiam temer. Tanto é que quando Jesus ele morreu, os discípulos se esconderam por causa da perseguição, com medo deles também serem mortos. E Jesus agora fala: olha, não se afastem de Jerusalém, permaneçam debaixo da minha palavra, porque a minha promessa vai se cumprir. Aleluia, Jesus. Jesus manda os discípulos ficarem em desafio, porque os líderes religiosos poderiam perseguir e até matar aqueles homens, como fizeram com Jesus. E sabe o que eu aprendo com isso? É que para ter algo de Deus na minha vida, vai ter desafios até eu receber aquilo que Deus tem. Para que eu venha ser um vaso de honra, um vaso de valor, eu vou passar por desafios na minha caminhada cristã, para receber aquilo que Deus tem prometido na minha vida. Tantos homens de Deus que tinham as promessas de Deus, tantas tribulações esses homens não passaram antes de herdarem as promessas. E conosco não é diferente. Aleluia, Jesus. Mas algo que chama minha atenção é a atitude desses homens. Eles confiaram na promessa e permaneceram em Jerusalém. Aleluia. Eu vou falar algo aqui agora que você pode até achar chato, mas é uma verdade. Sabe o que muitas das vezes acontece conosco, com a gente, os cristãos? É que a gente passa a olhar para o desafio, passa a olhar para o problema e esquece das promessas de Deus. Passa a olhar para a situação difícil e fala: eu não vou mais para a igreja, eu já não tenho mais ânimo de ir para a igreja, porque está isso, está aquilo, a minha vida está assim. Mas a palavra do Senhor diz ali em Hebreus capítulo de número 12: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, aleluia, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, aleluia, e corramos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A igreja não caminha olhando para os obstáculos, não. A igreja não caminha olhando para os desafios, não. A igreja caminha olhando para Jesus. O alvo é Jesus, o foco é a presença de Jesus. A situação pode estar difícil, a situação pode estar contrária na sua vida, mas eu quero te dizer: creia nas promessas, olhe para as promessas, porque quando houver uma promessa de Deus sobre a sua vida, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida, contra o seu ministério, contra a tua casa. Aleluia, Jesus. Lembra de Jesus na cruz? O soldado chega no soldado da esquerda, quebra a perna daqueles homens. Chega no soldado da direita, quebra a perna daquele homem. Mas quando chega em Jesus, ele não quebra suas pernas. Sabe por quê? Porque lá no livro do profeta Isaías está profetizado que nenhum dos seus ossos se quebraria. Aleluia! Havia uma palavra sobre a vida de Jesus. Passou séculos, passou anos, mas a promessa, a palavra foi cumprida. E eu quero te dizer que se você permanecer e se você confiar, a promessa de Deus vai alcançar a tua vida. A promessa de Deus vai alcançar a tua família. A promessa de vida, a promessa de Deus vai alcançar o teu ministério. Aleluia. Glória a Jesus. Santo, santo. Glória do Senhor. Aleluia, Jesus. A promessa é maior do que o teu problema. A promessa é maior do que a tua dificuldade. Aleluia. Você pode olhar, não vê mais saída, não vê mais jeito, mas eu quero te dizer que os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não vão de passar. Elas se cumprirão, igreja de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Então os discípulos agora falam logo após Jesus citar ali que o batismo, que o derramado do Espírito aconteceria sobre a vida deles. Os discípulos agora falam: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel. Algo que às vezes a pessoa lê e não entende
entende, quero explicar nessa noite, é que assim os discípulos, assim como os outros judeus, eles sofriam a opressão de Roma. Qual era o desejo dos judeus? Que o Messias se manifestasse, libertasse eles do poder de Roma e governasse sobre eles. Mas Jesus sempre deixou claro que o seu reinado é um reinado espiritual no coração de cada um. Que Jesus veio mais do que libertar uma nação sobre essa terra. Ele veio libertar o homem do pecado, veio libertar o homem da escravidão e te dar o direito de te tornar filho de Deus e reinar em seu coração. É aí que o reinado de Cristo começa na vida do crente. Aleluia. Jesus então olha para os discípulos e fala: não pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aleluia. Deus, ele tem um tempo estabelecido nos acontecimentos mundiais, nacionais e pessoais. Aleluia. Nada foge do controle do Altíssimo. É que os discípulos queriam ser libertos da opressão de Roma. Os judeus queriam ser libertos da opressão de Roma. Mas tudo tinha o seu tempo. E eu quero te dizer, muitas das vezes você quer algo da parte de Deus. Muitas das vezes você espera algo da parte de Deus. Mas eu quero te dizer, se não chegou, confia no cronograma de Deus. Confia no tempo de Deus. É no tempo dele que ele vai chegar e vai manifestar sobre a sua vida. É no tempo dele que ele vai chegar com mão forte e vai bradar sobre a sua vida. É no tempo dele que a resposta vai chegar. Pode ter morrido há 4 dias, mas quando Jesus Cristo chega, até a morte tem que bater em retirada e a promessa dele se cumpre. Pode demorar a chegar, mas quando chega acontece, porque o tempo de Deus é o tempo certo na nossa vida. Só que Davi vai dizer no Salmo de número 40: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia, Jesus. Cabe a nós ter uma paciência, igreja do Senhor. Aleluia. Deus tem te prometido algo. Deus tem falado que vai fazer algo. E muitas das vezes você questiona: Senhor, mas eu não vejo solução. Eu não vejo, Senhor, aqui uma base para crer nessa promessa. Mas eu quero te dizer que o justo, ele não vive pelo que vê, ele vive pela fé. E a fé é a certeza das coisas que não se veem e o fundamento das coisas que se esperam. Eu não vejo, eu não contemplei, mas eu creio, porque o que prometeu é fiel para cumprir. Porque aquele que falou garante a vitória, aquele que falou garante a resposta na minha vida. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor então fala: não pertence saber os tempos que o Pai estabeleceu. Aleluia. Você não precisa saber o tempo que Deus vai fazer na sua vida. Você só precisa acreditar que Ele vai fazer na sua vida. Isso é o suficiente. Aleluia. Aí chega o versículo número 8, qual nós destacamos aqui como tema dessa campanha. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Note que a promessa começa com os discípulos que estavam ali com o Mestre. A promessa vai se espalhando e até os confins da terra. Essa promessa chega até mim e você nessa noite. Aleluia, Jesus. É que Jesus, ele promete algo para a igreja. A essência da igreja é isso, é a presença do Espírito Santo de Deus. Já você ouviu falar do cristão sem a presença de Deus? Não é cristão. Está vivendo de engano, está vivendo de superficialidade na presença de Deus. Aleluia. E eu quero te dizer nessa noite, é tempo de buscar a virtude do Espírito Santo que o Senhor tem para derramar sobre a vida da igreja nesses últimos dias. Aleluia. Jesus, ele fala: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e vocês vão ser testemunhas. Algo que chama minha atenção também é que testemunha, ora, testemunha é quando eu vejo algo, quando eu presencio algo, eu vou testemunhar o que eu vi. Não, eu vi o evangelista Jonas trabalhando, eu sou testemunha de que ele estava trabalhando, que ele estava no serviço dele. Isso é ser testemunha. Então, como que nós podemos ser testemunhas de Cristo se nós não o vimos, nem o vimos morrer e nem o ressuscitar? É aí que entra a
presença do Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aleluia, Jesus. Eu não vi Jesus morrendo, eu não vi Jesus ressuscitando, mas tem alguém dentro de mim que estava lá quando ele morreu, que estava lá quando ele se entregou e que estava lá quando ele ressuscitou. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus que habita no seu coração, igreja de Cristo. Aleluia! Nós temos a ousadia de testemunhar que Jesus vive. Nós temos a ousadia de testemunhar que Jesus reina. Eu não vi, mas o Espírito Santo que habita em mim está lá. Aleluia, Jesus. Há uma importância, irmão. Se eu não tiver a presença do Espírito Santo de Deus, como eu vou pregar o Evangelho? Se eu não tiver a presença do Espírito Santo de Deus, como eu vou falar de Jesus para o meu semelhante? Se eu não tiver a presença de Deus na minha vida, como eu vou ser usado por Deus? Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. O Espírito é a peça que se encaixa. O Espírito é o que te convence. O Espírito é o que opera. O Espírito é o que transforma. O Espírito é quem traz unção. É o Espírito que traz dom de profecia sobre a igreja. É o Espírito que dá visão na vida da igreja. É o Espírito que quando a gente ora, Jesus cura. É o Espírito que vai na vida do seu povo. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. Há uma promessa de Deus, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. O Senhor, Ele tem uma virtude diferenciada sobre a vida da igreja. Aleluia, Jesus. Quantos creem nessa promessa? Quantos creem naquilo que Deus tem para a sua vida? Eu quero te dizer nessa noite: o Senhor está movendo, o Senhor quer despertar, o Senhor quer avivar, o Senhor quer conceder dons, o Senhor quer revestir com a presença do Espírito Santo. Mas tem que ouvir a voz do Mestre, tem que permanecer até o fim, tem que buscar a presença, tem que se humilhar e esperar aquilo que Deus tem na sua vida. Eu não tenho dom não, nasci para ser crente de banco. Me mostra na vida onde que tem crente de banco. Aleluia. Me mostra na vida onde Jesus fala algo de crente de banco. Eu vejo o contrário. Atos 1:8, mas recebereis virtude e vocês vão testemunhar a minha pessoa. Vocês vão anunciar o meu evangelho. Vocês vão pregar a minha palavra. Os evangelhos ele deixa a promessa de por todo mundo pregar o meu evangelho. Aleluia, Jesus. Crente de banco é uma das maiores heresias que tem surgido no meio da igreja. Você foi chamado para ser testemunha. Você foi chamado para ser cheio da presença de Deus. Muitas das vezes não pode pregar aqui, mas tem alguém lá fora esperando para ouvir que Jesus te ama. Tem alguém lá fora esperando para ouvir que Jesus está voltando. Tem algum enfermo que está lá esperando você chegar e orar para que Jesus venha curar e essa vida venha se render aos pés de Jesus. Sempre há uma obra na vida daquele que se entrega. Nós precisamos nos derramar, nós precisamos nos entregar, nós precisamos chorar aos pés da cruz para que venhamos receber a virtude que Cristo tem para as nossas vidas. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Importância que eu vejo, aleluia, é que hoje em dia está cheio de homens vazios, sem presença de Deus, sem conhecimento bíblico, que não querem aprender da palavra, que não querem aprender de Jesus, que não têm unção, que não têm presença e querem ir fazer obra. Daí que surgem as enganações, os falsos movimentos, os falsos profetas, a qual nós contemplamos hoje, que não são poucos. Jesus está falando: olha, quer receber os meus dons? Quer ser usado por mim? Quer ser minha testemunha? Se entrega. Aleluia, Jesus. Abre teu coração. Aleluia, Jesus. Porque você só vai ser aquilo que eu quero que você seja depois que o meu Espírito vir sobre a sua vida. Aleluia. Homens, mulheres, nós temos que nos tornar pessoas cristãos dependentes da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Antes de Pedro pregar de 3.000 almas serem convertidas,
dias, ele teve que sentar, ele teve que orar, ele teve que esperar o Espírito Santo vir. Antes de Filipe chegar em Samaria e anunciar o Evangelho, ele teve que esperar, ele teve que se humilhar, ele teve que crer nas promessas. Aleluia, Jesus. E por que conosco vai ser diferente? Não, está na minha hora, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tem, não. Você tem que se entregar e esperar o Senhor se manifestar sobre você. Aleluia. Bendito seja Deus. Algo que eu observo, uma capacitação dada pelo Espírito Santo. Aleluia, Jesus. É interessante, pastor, quem está falando no culto de terça sobre avivamento, lança a campanha dessa, que também trata de avivamento. Nós podemos ver Deus falando que Deus tem algo através desse tema que nós temos tratado. Deus tem algo a fazer na vida do você. Algo que chama a minha atenção. Aí Jesus fala: vocês vão receber a virtude e vão me ser testemunhas. Olha, Jesus. Bendito seja Deus. Irmãos, o Espírito Santo, ele não te capacita para você ficar rodando, para você ficar caindo. Ele não vem sobre mim para me tirar o paletó aqui, jogar no evangelista Jonas e falar cara do poder. Não. O Espírito Santo, ele não vem sobre a minha vida para eu ficar subindo em parede e ficar sentando a cabeça na parede. Não. Isso não é mover o Espírito Santo. E muitos têm sido enganados. A verdadeira unção do Espírito Santo, o verdadeiro poder do Espírito Santo te capacita para anunciar o reino, te capacita para você ser usado por Deus, te capacita para você falar de Jesus, para você testemunhar na Cristo. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. Irmão, como posso fazer? Como descobrir o que Deus tem para minha vida? É simples. A promessa está aqui, não está? O Espírito vai ser derramado. Sério. Fica agora na posição. Começa a orar. Começa a buscar da parte de Deus. Fala: Senhor, o que tu tens para mim? Porque o Espírito Santo, segundo 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 11, é Ele quem dá os dons, particularmente para cada um conforme a vontade dele. Aleluia. Já para resumir aqui, o pastor vai orar com vocês, conosco, pelo exemplo. Aleluia. O Espírito é quem concede os dons à igreja, é Ele que faz na vida da igreja conforme Ele quer. Então, que você venha pedir, não só o que você quer, mas aquilo que Deus tem para te entregar e para despertar também na sua vida. É que muitas das vezes Deus concede dom, Deus concede o talento e a gente enterra, e a gente coloca lá embaixo, esquece daquilo que Deus entregou em nossas mãos. Mas a palavra do Senhor diz: desperta o dom de Deus que há em ti. Bendito seja Deus. O Espírito é o que faz na vida da igreja. Quando o Espírito se manifesta sobre os apóstolos ali, sobre os discípulos do tempo, a Bíblia diz que veio ali um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Junto com esse revestimento para pregar o Evangelho, também houve manifestação de dom espiritual. Receberam o dom de línguas. Imagine você que alguns profetizaram. E assim Deus foi trabalhando na vida da igreja. E é isso que acontece. A gente apenas busca a presença e Deus manifesta como Ele quer os seus dons sobre a nossa vida. Irmãozinho, o tema da mensagem. Eu disse que o tema da mensagem é até que Ele vem. Você vai entender agora no finalzinho. Aleluia. É que Jesus foi, mas Ele deixou o Espírito na vida da igreja. E até que Ele vem, lembra dos discípulos? Jesus subiu e eles com os olhos fixos para o céu, vendo Jesus subir, contemplando aquela visão que transmitia tal esplendor da glória de Deus. Então 2 anjos agora se colocam lá no mesmo valor. Anjos de Deus, porque vocês estão olhando para cima. Esse mesmo Jesus que vocês viram ir, Ele vai voltar. O mesmo jeito que Ele foi, Ele vai voltar. Aleluia, Jesus. Sabe o que eu entendo com isso? É que enquanto Ele foi, enquanto Ele está lá, nós estamos aqui. E até que Ele venha, tem uma obra para ser feita através da vida da igreja. Deus quer operar na vida da igreja e através da vida da igreja. Até que Ele venha, nós devemos ser testemunhas. Nós devemos ser vasos na mão do oleiro, vasos de honra
desistiu, ele vai voltar. A promessa está para se cumprir, porque como foi nos dias de Noé, assim será a vida do Filho do Homem. Há um esfriamento dentro das igrejas, há um esfriamento em meio ao povo cristão, mas também a promessa de avivamento, a promessa de derramar de dons, a promessa de um remanescente fiel que vai permanecer até a volta de Cristo. Para que nós venhamos ser edificados, para que nós venhamos edificar, para que nós venhamos testemunhar, é necessário a presença e os dons do Espírito Santo que Ele distribui sobre a vida da igreja. Reflita nessa palavra, nessa campanha, busque os dons que Deus tem te entregado para que Ele venha despertar e aqueles que Ele ainda tem para fazer, para entregar na sua vida, para que você venha ser instrumento e o reino de Deus venha crescer, pois até que Ele venha, nós somos um exército sobre a face dessa terra, que lutamos em nome do Senhor Jesus Cristo, olhando para o alvo que é o Senhor. E eu quero agradecer a oportunidade de eu ouvir aqui à direita essa noite. Senhor, irmãos, Deus abençoe a família. A palavra foi pregada, a promessa de Deus está aí, só depende de nós para nós receber algo da parte de Deus, né? Eu quero saber aqui, irmãos, quantas pessoas aqui que são batizadas com o Espírito Santo? Olha a parte de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas, né? Então tem muitas pessoas aí sendo batizadas. Eu quero convidar os irmãos aqui na frente, os irmãos e as irmãs, podem vir aqui à igreja. Vamos reunir aqui, irmão, vamos buscar a presença de Deus. Você que às vezes está precisando de um renovo, é a oportunidade de você sair daqui renovado, de você sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus.